Oi, gente querida, espero que vocês estejam bem. Começamos a nossa aula fazendo oração, depois a gente ouve a história de hoje. Querido Deus, abençoa todos nós e nos dê a fé em Jesus, o perdão dos nossos pecados, nos dê amor à nossa família e também nos dê paz para a nossa vida. Amém. A história de hoje é Simão de Cirene, a crucificação. Isso vai acontecer depois que Jesus foi julgado pelas pessoas lá da igreja, do templo, pelos líderes judeus, pelos sacerdotes. As pessoas que falavam que Deus ia mandar um Salvador para o povo de Israel, agora não aceitaram esse Salvador e, ao falar que estava mentindo por não acreditarem, disseram que Jesus tinha que ser morto porque dizia ser Deus e pela lei dos judeus isso é pecado. Aí Jesus foi levado para a autoridade do lugar, que era o governador Pilatos, para que ele desse a sentença de morte a Jesus. E Pilatos fez isso. Então Jesus foi condenado à morte de cruz, crucificado, morte na cruz. E Jesus teve que carregar a própria cruz, levado pelos soldados até um lugar chamado a Caveira. Era um monte que nas bordas tinha a aparência de um crânio. Onde é que estavam os amigos de Jesus nesse momento? Onde é que estavam aquelas pessoas que 4 dias antes gritaram: bendito que vem em nome do Senhor, colocando capas, ramos de árvores no chão para Jesus passar? Sumiram todos. Alguns amigos de Jesus de longe ficaram observando o que estava acontecendo, mas ninguém tomou uma atitude para defender Jesus. Todos estavam com muito medo de também serem castigados. Nesse dia, quando Jesus foi castigado, outros 2 criminosos também estavam sendo levados para morrerem na cruz. Esse castigo de cruz era terrível, porque a pessoa era pendurada, alguns amarrados pelos braços e pelos pés, outros pregados, como foi o caso de Jesus, e ficavam horas e horas até morrer de dor. Era terrível isso mesmo. Então Jesus foi levado pelos soldados até um lugar chamado a Caveira. Também é chamado Calvário ou Gólgota. Jesus havia passado a noite toda acordado, castigado, foi chutado, recebeu bofetadas, aquela cruz na sua cabeça, chicotadas. Ele estava esgotado, andava muito devagar e vinha um homem do campo para a cidade de Jerusalém. No caminho se cruzaram com os soldados, os soldados se cruzaram com esse homem e então agarraram o Simão, que era da cidade de Cirene, e obrigaram ele a carregar a cruz de Jesus. E Jesus seguiu na frente e o Simão então carregou a cruz até o alto do monte Calvário ou a Caveira. Jesus passou no caminho por mulheres, por pessoas que estavam chorando. E Jesus disse a elas: não chorem por mim, chorem antes por vocês
pelos seus filhos. Por que será que Jesus falou isso? Como Jesus é Deus, Ele sabe tudo o que vai acontecer. E por terem matado Jesus, o povo de Israel seria castigado. O que aconteceu 40 anos depois de Jesus ser crucificado. Jerusalém foi completamente destruída, até o templo de Deus foi destruído. As pessoas morreram com um sofrimento, passando fome, porque os inimigos cercaram a cidade e não deixaram eles sair para buscar alimentos. Foi muito horrível a destruição de Jerusalém como castigo por não terem aceitado Jesus como Filho de Deus. Aí, quando chegaram ao alto do monte, pregaram Jesus na cruz e com ele também os 2 criminosos que estavam sendo castigados nesse dia, um à direita e outro à esquerda. Isso tudo aconteceu como já tinha sido falado pelos profetas muitos anos antes. E algumas pessoas ficaram ali olhando, zombando de Jesus, dizendo: se você é mesmo Filho de Deus, desça da cruz e salve-se. E Jesus aguentando tudo isso calado. Por quê? Porque tudo que estava acontecendo havia sido planejado e ele tinha que resistir. Mesmo sendo Deus, ele podia amenizar toda a sua dor, mas aí não teria sentido. Ele curou tantos doentes, né? Poder para isso ele teria, mas ele precisava terminar o que foi combinado com o Pai do céu. E assim, Jesus mostrou o quanto Ele nos ama. O que Ele fez naquele dia valeu para a humanidade toda. Ele foi castigado no lugar das pessoas para reconciliar as pessoas com Deus e assim todos termos a vida eterna. Para livrar da morte eterna, como Jesus chama o inferno, né? Quem crê em Jesus, que Ele foi castigado em nosso lugar, em seu lugar, vai ter a vida eterna lá no céu. Vai ficar livre do diabo, da morte, do pecado. Vamos agradecer a Jesus por tanto amor e vamos amá-lo também, mostrando com a nossa vida, fazendo as coisas certas, fazendo bem para todas as pessoas. Tchauzinho, gente bonita!